Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do canal Eruditos. Eu sou a professora Danjone Meira. Na aula de hoje vamos abordar sobre o livro de Ruth, uma análise teológica do livro de Ruth. É importante ressaltar que o livro de Ruth faz parte dos livros históricos do Antigo Testamento. Ao analisarmos as 39 obras do Antigo Testamento, vemos o destaque dos 12 livros históricos: Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Nesse sentido, observando as 39 obras do Antigo Testamento, se destaca os 12 livros históricos. Mas, ao analisarmos esta questão literária das 39 obras do Antigo Testamento, é importante ressaltar que há diversos gêneros literários. Por exemplo, em Gênesis, o gênero literário principal é o gênero literário narrativo, mas também há o gênero literário poético, conforme se observa em Gênesis, capítulo 4, versículo 23, a primeira poesia humana apresentada por Lameque, descendente de Caim, que ele cantou para suas duas esposas, Ada e Zilá. E disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá: ouvi a minha voz, vós mulheres de Lameque, escutai as minhas palavras, porque eu matei um homem por me ferir e um jovem por me pisar. Disse Lameque. Portanto, em Gênesis há o gênero literário narrativo, mas também há o gênero literário poético, conforme se observa em Gênesis 4, 23. Podem haver outros gêneros literários, cabe ao hermeneuta identificar na análise da obra de Gênesis. Destacando-se a questão de gêneros literários, observemos Êxodo, gênero literário narrativo, gênero literário jurídico, como, por exemplo, pode-se observar em Êxodo capítulo 20, Êxodo capítulo 34, mas há também, além do gênero literário narrativo, jurídico, há o gênero literário poético em Êxodo. Êxodo capítulo 15, o Cântico de Moisés. Esse cenário histórico, cultural e contextual de Êxodo, vale ressaltar a primeira obra divinamente inspirada. A primeira obra divinamente inspirada da Bíblia é o Decálogo, apresentado pelo próprio Deus. O Decálogo foi apresentado 7 semanas após o Êxodo, do alto do Monte Sinai ou Monte Horebe, especialmente para as crianças do Êxodo e toda a comunidade do Êxodo. Deus primeiramente apresenta oralmente o Decálogo, sendo esta a primeira obra divinamente inspirada das Escrituras Sagradas, e depois o próprio Deus, nesse momento, escreve o Decálogo em 2 tábuas de pedra, o material de escrita da primeira obra, divinamente inspirada, é a pedra. Após a apresentação do Decálogo e a escrita do Decálogo, Deus ordena a Moisés que venha escrever a Torá escrita. Isso pode ser observado em Êxodo 24, versículo 4. Assim, a primeira obra divinamente inspirada é o Decálogo, apresentado pelo próprio Deus, e depois vem, então, a Torá escrita de autoria mosaica. Defende-se, de acordo com a perspectiva da tradição protestante e da tradição judaica, defende-se que toda a Torá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, todo o Pentateuco é de autoria mosaica.
Inclusive, Moisés teria escrito a sua própria despedida em Deuteronômio 34. É importante observar Deuteronômio 34, versículo 7, que diz: Era Moisés da idade de 120 anos quando morreu, os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu o seu vigor. Nesse sentido, para a perspectiva tradicional protestante e para a tradição judaica, Moisés é o autor de toda a Torá ou Pentateuco e escreveu a sua própria despedida. Mas há uma outra tese. Há a tese de que foi Esdras que escreveu Deuteronômio 34 de modo inaugural. Esdras é sacerdote e também escriba, tinha acesso à biblioteca de Neemias, sendo escriba era um grande estudioso, tendo também acesso à tradição oral, porque as pessoas têm acesso à tradição oral, que vai passando de geração a geração. O povo de Israel tem acesso à tradição oral, que vai passando de geração a geração. Desse modo, Esdras toma conhecimento desse fato da morte de Moisés e apresenta esse acréscimo quando está editando o Pentateuco. Ele apresenta Deuteronômio 34 como um acréscimo de modo inaugural. Esta é a tese de que foi Esdras que escreveu Deuteronômio 34. Um outro ponto interessante, uma outra tese, é a tese da alta crítica. A alta crítica, pode-se afirmar, é um movimento teológico que surge sob a inspiração do iluminismo. O iluminismo, um movimento cultural que vai se destacar no século XVII, no século XVIII, também vai alcançar o cristianismo. E assim, a alta crítica surge especialmente no século XVIII, vai se desenvolvendo no século XIX e chega ao seu ápice no século XX. Um dos maiores representantes da alta crítica é o teórico alemão Julius Wellhausen. Julius Wellhausen vai destacar a alta crítica ou hipótese documentária. Para Julius Wellhausen, o Pentateuco não pode ser considerado de autoria mosaica. Segundo Julius Wellhausen, há a hipótese documentária. A autoria do Pentateuco é de vários compiladores do período do exílio e do pós-exílio, especialmente do pós-exílio, pertencentes a 4 tradições: a tradição eloísta, a tradição javista, a tradição sacerdotal e a tradição deuteronomista. Portanto, a autoria do Pentateuco não pode ser mosaica, segundo Julius Wellhausen, mas é a autoria de vários compiladores. Não se pode precisar quantos compiladores ou o nome deles, mas eles são do período do exílio e do pós-exílio, especialmente pertencentes a essas 4 tradições. Existe mais uma tese, que é do teólogo holandês e judeu, Baruch Spinoza. Baruch Spinoza apresenta uma obra chamada Tratado Teológico Político, e nessa obra ele defende que a Torá, ou o Pentateuco, não pode ser de autoria mosaica, para ele é da autoria de Esdras. Possivelmente, o Pentateuco ou Torá é da autoria de Esdras, segundo Spinoza, em sua obra Tratado Teológico Político. Observando sobre Levítico, voltemos à análise dos gêneros literários. Observando sobre Levítico, é importante ressaltar que o gênero literário especial de Levítico é o gênero literário jurídico,
E nesse sentido, o Levítico é um código civil, um código penal e também um manual de santidade. O povo de Israel, a comunidade do Êxodo, vai passar por um processo de 40 anos no deserto do Sinai, e assim eles precisam passar por uma pedagogia de Deus e por um processo de santificação. Levítico é apresentado como código civil, código penal e manual de santidade para santificar essa comunidade do Êxodo, que foi liberta da escravidão de 400 anos. O povo de Israel passou por uma escravidão de 400 anos no Egito, e este povo, por meio de Moisés, é liberto da escravidão do Egito e vai passar por 40 anos no deserto do Sinai, migrando até chegar na terra de Canaã por meio de Josué, o sucessor de Moisés. Assim, nesse processo de 40 anos no deserto do Sinai, Deus vai apresentar pedagogia para eles e vai santificá-los. Então, Levítico tem esse sentido para essa comunidade do Êxodo, de santificação, sendo um código civil, um código penal e manual de santidade. O gênero literário especial de Levítico é jurídico. Números apresenta o gênero literário narrativo, mas também há o gênero literário jurídico, em Números. Deuteronômio apresenta também o gênero literário jurídico, haja vista que Moisés vai repetir a lei, como o próprio nome diz, Devarim em hebraico, Deuteronômio, Devarim em hebraico, significa a repetição das palavras. Moisés irá apresentar 3 discursos repetindo a lei para os remanescentes do povo de Israel. Durante este período de 40 anos no deserto do Sinai, o povo de Israel vai apresentar descendentes, e então, em Deuteronômio, Moisés entende a necessidade de repetir a lei para estes remanescentes de 20 anos para baixo, a fim de que eles sejam instruídos sobre a lei de Deus. Observando, temos aí os gêneros literários do Pentateuco pontuados. Mas é claro que nas 39 obras do Antigo Testamento terão vários gêneros literários. É importante destacar que os samaritanos do período do pós-exílio não reconhecem Josué como um livro divinamente inspirado. Assim, os samaritanos do pós-exílio apresentam reconhecimento de obras divinamente inspiradas somente para o Pentateuco, o chamado Pentateuco samaritano. Mas, para a tradição judaica e para a tradição cristã, todas essas 39 obras são divinamente inspiradas. É importante ressaltar que, para alguns teóricos, devido à unidade narrativa entre Deuteronômio e Josué, disse que há um hexateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, como um hexateuco devido à unidade narrativa histórica entre Deuteronômio e Josué. Haja vista que em Josué, capítulo 1, Deus vem animar Josué para seguir na ocupação da terra de Canaã, pelo fato de Josué e todo o povo de Israel estar em luto por causa da morte de Moisés. E o luto, segundo o costume judaico, durava 30 dias. Deus fala a Josué, no capítulo 1 de Josué, animando para que ele se esforce, tenha bom ânimo e siga e cumpra a palavra de Deus de ocupar a terra de Canaã como sucessor de Moisés, sendo ele o líder do povo de Israel a partir da morte de Moisés. Quando nós analisamos essa questão de Josué,
É importante destacar que Josué vem da tribo de Efraim. Assim, há uma promessa sobre Efraim de que os seus descendentes teriam prosperidade material e prosperidade espiritual. Josué nasce no Egito, sendo descendente da tribo de Efraim, ele tem prosperidade material. Ele vai aprender no exército egípcio sobre as questões de ser um general, e ele se torna um grande general do povo de Israel. Além de ter essa prosperidade material, ele tem prosperidade espiritual. Ele é temente a Deus, ele demonstra fé, demonstra coragem. E Josué vai ser o sucessor de Moisés. Após a morte de Moisés, Josué se torna líder de Israel, destacando-se prosperidade espiritual também. Ele recebe espírito de sabedoria e o Espírito de Deus vai usá-lo de modo especial, pois ele é o líder de Israel a partir daquele momento. Ele recebe uma unção especial para ser o líder de Israel, tendo essa missão de ocupação da terra de Canaã. Promessa que foi feita aos patriarcas, promessa feita inicialmente a Abrão, em Gênesis capítulo 12, que Abrão deveria sair de Harã para ir para uma terra que Deus mostraria, que é a terra de Canaã. Desse modo, Deus está cumprindo essa palavra, usando Josué para essa ocupação da terra de Canaã. Observa-se Josué como descendente de Efraim, com prosperidade material, general militar, grande general militar, e prosperidade espiritual como líder do povo de Israel. Inclusive, Josué, ele cumpre a lei de Deus, conforme se observa em Josué, capítulo 5. Após a travessia do Rio Jordão, Josué vai fazer a circuncisão dos remanescentes do povo de Israel de 20 anos para baixo. E nesse sentido, pergunta-se por que Josué fez a circuncisão somente após a travessia do Rio Jordão? Por que Moisés não fez a circuncisão dos remanescentes lá no deserto do Sinai? A resposta é uma resposta simples, mas é com base nas obras do Antigo Testamento. A circuncisão dos remanescentes não foi feita por Moisés no deserto do Sinai, e a circuncisão dos remanescentes não foi feita no deserto do Sinai. Ali, após a morte de Moisés, por meio de Josué, por uma questão de higiene. Então, só após a travessia do Rio Jordão que Josué vai fazer a circuncisão nos remanescentes do povo de Israel. Depois da circuncisão, cumprindo a lei de Deus, já que a circuncisão é estatuto perpétuo para o povo de Israel, a circuncisão é o símbolo da aliança abraâmica, mas permanece como estatuto perpétuo do povo de Israel. Após se realizar a circuncisão, Josué celebra a Páscoa. A Páscoa foi apresentada em Êxodo 12. A celebração da Páscoa se destaca em Êxodo 12. E aqui Josué celebra a Páscoa após atravessar o Rio Jordão, praticar a circuncisão nos remanescentes, a celebração da Páscoa e cessa-se o maná. Josué, capítulo 5, versículo 12. E cessou o maná no dia seguinte, depois que comeram do fruto da terra. E os filhos de Israel não tiveram mais maná. Porém, no mesmo ano, comeram dos frutos da terra de Canaã. Importante observar Josué como um homem temente a Deus, cumprindo a palavra de Deus. Para Georg Fora, há um fato interessante nessa questão do Antigo Testamento.
Após a celebração da Páscoa por meio de Josué, conforme se destaca em Josué 5, o povo de Israel suspenderá a celebração da Páscoa e só voltará a celebrá-la por meio da reforma de Josias, no reino dividido. E também a celebração da Páscoa será restituída, restaurada, por meio de Esdras e Neemias, na restauração do culto ao Senhor e das instituições religiosas. Desse modo, há uma suspensão da celebração da Páscoa, de Josué 5 até a reforma de Josias. E depois a celebração da Páscoa volta a ser instituída por meio de Esdras e Neemias, na restauração do culto ao Senhor no pós-exílio. Observando o livro de Josué, é importante ressaltar que a autoria do livro de Josué é considerada como de Josué. Defende-se que ele mesmo escreveu a sua despedida. Esse em Josué capítulo 24, que ele recorda tudo que Deus fez, e dessa forma ele procura lembrar o povo das promessas de Deus, para que o povo venha a ter essa obediência à aliança de Deus, porque Deus é Deus santo, Deus zeloso. E o povo diz em Josué, capítulo 24, versículo 24, o povo afirma o seguinte, diante dessa lembrança que Josué faz. E disse o povo a Josué: serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos a sua voz. Josué vem então escrever a sua própria despedida. Josué capítulo 24, versículo 29. E depois destas coisas sucedeu que Josué, filho de Nun, servo do Senhor, faleceu com idade de 110 anos. Versículo 30. E sepultaram-no no termo da sua herança em Timnat-Sera, que está no monte de Efraim, para o norte do monte de Gaás. A autoria de Josué, do próprio Josué, e defende-se que ele escreveu a sua própria despedida. Observemos o versículo 31 de Josué 24. Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram, muito tempo depois de Josué, e que sabiam todas as obras que o Senhor tinha feito a Israel. Mas após a morte de Josué e após a morte dos anciãos que estavam no contexto de Josué, o povo de Israel vai se desviar da palavra de Deus e se destaca o período de Juízes. O período dos Juízes tem 410 anos, segundo o teórico Ezequias Soares, e desses 410 anos do período de Juízes, 360 anos foi de opressão. É importante observar que após a morte dos anciãos de Josué, o povo vai se desviar da palavra de Deus e vai acontecer uma apostasia, grande idolatria do povo de Israel, não cumprindo a aliança de Deus. Desse modo, o povo passará por opressão. Mas quando eles se arrependem e clamam o nome de Deus, Deus envia juízes ou libertadores para livrá-los da opressão, tendo então 13 a 14 juízes, dependendo da contagem que o caro hermeneuta fará, se considerar Abimeleque juiz ou não. É importante observar que nesse período dos juízes, Georg Fora vai ressaltar que o povo de Israel vai assimilar a religião cananeia e filisteia. Quando nós destacamos sobre a religião cananeia e filisteia,
Vale lembrar que a religião cananeia apresenta como Deus principal El, El. Ele é o Deus principal da religião cananeia. Eles também cultuam o Deus da tempestade, Baal Peor. Eles cultuam Baalins, há vários Baals. Eles cultuam, na religião cananeia, Astarote, que é uma deusa da fertilidade. Cultuam Moloque, que requer sacrifício humano. E nesse sentido, os filisteus, para o teórico Dias, que é um teórico da Universidade do Porto, Portugal, os filisteus teriam chego em Canaã, que já estava ocupada por cananeus com a religião cananeia, os filisteus teriam chego em Canaã no século 13 a.C. Logo após a chegada dos filisteus, teria chego Josué com o povo de Israel, contemporâneos aos filisteus, no mesmo século, segundo Dias. Os filisteus, quando chegaram no século 13 a.C., em Canaã, onde já habitavam os cananeus, descendentes de Cã, várias etnias descendentes de Cã, os jebuseus em Jerusalém, enfim, os cananeus para se referir a várias etnias descendentes de Cã. Os filisteus chegam em Canaã e vão para o sudoeste de Canaã. Ocupam somente o sudoeste de Canaã, apresentando ali 5 cidades. Eles vão construir 5 cidades. Tem-se, então, essas 5 cidades dos filisteus: Gate, Gaza, Ecrom, Asdod e Ascalão. São as 5 cidades que os filisteus construíram no sudoeste de Canaã. Os filisteus vão assimilar a religião cananeia. O principal deus dos filisteus é Dagon, que é considerado um deus peixe. É o deus que vai prover para os filisteus, segundo a concepção religiosa deles, alimentação, sustento. Então, esse deus ele é visto nessa figura do peixe, Dagon. Mas como os filisteus vão assimilar a religião cananeia quando eles chegam em Canaã e ocupam o sudoeste de Canaã, eles também vão cultuar o El. Eles vão cultuar a Astarote, a deusa da fertilidade, vão cultuar Baal. Eles vão assimilar a religião cananeia. Em alguns momentos, o El, que é o deus supremo dos cananeus, vai ser cultuado como o primeiro deus acima de Dagon para os filisteus. Fazendo essa contextualização, o povo de Israel, ao chegar em Canaã com Josué, alguns deles teriam assimilado a religião cananeia e filisteia, segundo Georg Fora, em História da Religião de Israel. No entanto, o povo de Israel, no período de Josué e dos anciãos de Israel, em sua maioria, eram obedientes a Deus. A partir do momento que os anciãos de Josué morrem, o povo de Israel, no período de Juízes, vão apostatar da fé e vão realizar idolatria, assimilando religião cananeia e religião filisteia, profanando os altares a Deus, cultuando a Astarote, a deusa da fertilidade, cultuando Moloque, de modo mais enfático, pois no período de Juízes haverá grande idolatria e apostasia. Assim, há uma teocracia falha no período de Juízes. O período de Juízes se vai até Samuel. Samuel é considerado o último juiz do período de Juízes. E se fala sobre a sua vida em 1 Samuel, especialmente. Observando a obra de Juízes, a tradição judaica e a tradição cristã considera que a autoria de Juízes é de Samuel. Então, Samuel
é descendente da tribo de Efraim e da tribo de Levi. Samuel, sendo descendente da tribo de Efraim, ele tem prosperidade material e prosperidade espiritual. Josué tem prosperidade material e espiritual, porque é descendente da tribo de Efraim, e Samuel também. Samuel também tem prosperidade material e espiritual por ser descendente de Efraim. E é muito interessante observar que Samuel, ele é juiz, o último juiz do período de juízes, ou seja, ele é líder de Israel. Olha a prosperidade espiritual sobre ele. Ele é escritor, profeta e sacerdote e nazireu, separado para Deus. Então, se observa a prosperidade material e prosperidade espiritual na história de Samuel. Samuel seria autor de Juízes, de Ruth e de 1 Samuel. Conforme a tradição judaica, Samuel seria autor de Juízes, de Ruth e da obra de Samuel, mais precisamente de 1 Samuel. 2 Samuel seria de autoria de Natã e Gade. Para a tradição protestante, a perspectiva tradicional da teologia cristã, também se defende que Samuel é autor de Juízes, Ruth e 1 Samuel. Vale ressaltar que há também a tese de que Juízes é de autoria desconhecida, Ruth é de autoria desconhecida, e também Samuel pode ser visto, de certo modo, como de autoria desconhecida. Observando as obras históricas, pontuou-se aqui que o período de Juízes durou 410 anos, 360 anos teria sido só de opressão, e Samuel é o último juiz do período de Juízes. Assim, a narrativa sobre Ruth acontece no período de Juízes. E a obra de Ruth é considerada de autoria de Samuel. É importante observar, nesse sentido, o gênero literário de Ruth pode ser visto como gênero literário histórico, segundo o autor Charles Pfeiffer, mas também Ruth pode ser visto como gênero literário de novela, por apresentar essa narrativa de Ruth e Boaz, uma perspectiva de um romance entre Ruth e Boaz. E ser uma história curta, Ruth apresenta 4 capítulos, por isso é visto como gênero literário novela. Observando sobre 1ª e 2ª Reis, a autoria também é vista como anônima ou desconhecida, mas se pontua que Jeremias seria autor de Reis. Observando sobre 1ª e 2ª Crônicas, defende-se que 1ª Crônicas é de autoria de Esdras, o escriba do pós-exílio. 2ª Crônicas, de autoria desconhecida. A obra Esdras-Neemias é unida na Bíblia hebraica e também na Septuaginta. Esdras-Neemias, na Septuaginta, a primeira tradução da Bíblia hebraica no século III a.C., por ordem de Ptolomeu II Filadelfo, no século III a.C., a dinastia ptolomaica se pontua Ptolomeu II Filadelfo, que teria ordenado 72 judeus egípcios a traduzir a Bíblia hebraica ou Antigo Testamento para o grego, sendo chamada, então, Bíblia dos 70 ou Septuaginta. A Septuaginta vai apresentar Esdras e Neemias junto também. No entanto, a Septuaginta vai apresentar Esdras 1, que seria um apócrifo, e vai apresentar Esdras e Neemias como Esdras 2,
ou Esdras B, ou seja, Septuaginta coloca junto Esdras e Neemias. A separação de Esdras e Neemias só vai acontecer a partir do contexto da Vulgata. A autoria de Esdras é considerada como de Esdras. A autoria de Neemias é considerada como de Neemias. No entanto, há também a tese de que seria anônimo. Já Esté, a autoria de Esté também é vista como anônimo, mas há uma tese que defende que Mardoqueu, primo e tutor de Esté, seria autor da obra de Esté. Bom, vimos aqui sobre a autoria e algumas características importantes do Pentateuco e dos livros históricos. Vamos agora nos voltar especialmente para a questão da obra de Ruth, após essas características principais com relação ao Pentateuco e os livros históricos. As obras principais que destacamos nessa análise teológica do livro de Ruth é a obra Merece Confiança, o Antigo Testamento, de Grace Warsh, que é um clássico, e também pontuamos aqui o comentário bíblico Moody, de Charles Pfeiffer, e em alguns momentos desta aula estarei ressaltando a obra de Georg Fora, História da Religião de Israel. Já se pontuou que o livro de Ruth apresenta uma narrativa sobre a história de Noemi e Ruth, Boaz, no período de Juízes. A tese é que a autoria é desconhecida, mas a tradição judaica defende que Samuel é autor de Ruth, assim como ele é autor de Juízes e autor de 1 Samuel. A obra de Ruth não poderia ter sido escrita, segundo Ache, antes do século X a.C., porque a obra de Ruth menciona Davi. É importante observar, nessa questão da evidência textual, que há a menção de Davi em Ruth, capítulo 4, versículo 13 a 22. Por isso, na evidência textual, não se pode afirmar que a obra teria sido escrita antes do século X a.C. Outro ponto interessante é que não se poderia afirmar, segundo Acha, que a obra foi escrita posterior ao século X a.C. Por exemplo, já que a contagem ela vai decrescente, a obra não poderia ter sido escrita em 9 a.C., em 8 a.C., 7, 6 a.C. Por quê? Porque não menciona Salomão. Então, acha e considera isso muito estranho, a menção até Davi não mencionar Salomão. Se a obra tivesse sido escrita no contexto de 9 a.C., de 8 a.C., teria que necessariamente mencionar Salomão. Haja vista que Salomão já teria realizado o seu reinado e já é de conhecimento do povo a existência de Salomão. Por isso, Ache chega à conclusão de que a obra foi escrita no contexto de 10 a.C., e a obra foi escrita nesse período que narra o período dos juízes e foi escrita possivelmente por Samuel. Sendo a obra num contexto, narrando o contexto do período dos juízes, lembramos que o período dos juízes é um período de apostasia, de idolatria, de assimilação da religião cananeia, uma teocracia falha, e assim chama a atenção
Elimeleque e a sua família. A obra de Ruth narra sobre Elimeleque e a sua família. Nesse contexto, vemos Elimeleque como descendente da tribo de Judá, casado com Noemi, e o nome de Noemi chama a atenção, porque Noemi significa agradável. Essa família é considerada próspera, é considerada feliz, e tem 2 filhos, Malom e Quilion. Devido à fome na terra de Israel, devido à fome em Belém, eles precisam migrar para Moabe. Moabe é a atual Jordânia. Moabe está no atual contexto geográfico da Jordânia. E lá eles ficam quase 10 anos em Moabe. Quando Elimeleque e toda a sua família chega em Moabe, há o triste fato de que Elimeleque vai falecer e também Malom e Quilion, após se casarem, Malom se casa com Ruth, Quilion se casa com Orfa, 2 moabitas. Após eles se casarem, haverá também a morte deles. Lá em Moabe vai morrer Elimeleque, vai morrer Malom e Quilion. E Noemi está, então, desamparada, passando por essa situação trágica de perder o seu marido e os seus filhos. Ela está na condição de viúva em uma terra estranha, que é Moabe, junto com as suas noras, Ruth e Ofa. É importante observar essa situação de Noemi, que outrora tinha uma família feliz e próspera, mas por causa da fome de Israel precisou ir para Moabe, e lá ela vai passar pelo luto. Não somente vai ficar viúva, mas também vai perder os seus únicos filhos, Malom e Quilion. A situação de Noemi vai mudar de uma forma radical. E ela se vê ali somente com as suas noras. Ouve-se então que Belém está na época da colheita, já passou a época de fome em Israel. Noemi decide voltar para Belém. Mas agora ela está nessa situação de viuvez e de desamparo. Quando nós analisamos o nome de Ruth e o nome de Orfa, é importante observar que o nome de Ruth significa amizade e o nome de Orfa significa liberdade. Vemos então que Ruth teria se casado com Malom, ficando também viúva. O nome de Malom significa doentio. Vemos também que Orfa teria se casado com Quilion, e o nome de Quilion significa definhante. Nesse cenário, há 3 viúvas, Noemi, Ruth e Orfa. Noemi vai dizer para que as noras voltem para a casa da sua mãe, ali em Moabe. Fiquem lá em Moabe, porque os seus maridos morreram, elas são viúvas e poderiam se casar novamente, ficando lá em Moabe, em sua própria terra. Mas como elas têm esse contexto e essa questão de amizade com Noemi, de certo modo elas ficam relutando, não querem voltar para a casa da sua mãe. Noemi explica que elas precisam voltar, pois teriam mais segurança voltando para a casa de suas mães e podendo casar de novo, haja vista que ela, como uma viúva e sendo já de uma idade avançada, não poderia mais gerar nenhum filho para dar como casamento para elas na lei de levirato. Ou seja, ela já tinha uma idade avançada, é viúva, e mesmo que ela pudesse gerar algum filho, demoraria muito para que esse filho chegasse numa idade adulta e pudesse se casar com Ruth e com Orfa, cumprindo a lei do levirato.
que o irmão do falecido deve casar com a viúva do irmão e gerar ali filhos, e o primeiro filho vai ser da descendência do irmão falecido. Então, nesse sentido, Noemi explica que não tem mais como gerar filhos, e mesmo que ela gerasse, demoraria muito para dar a casamento, cumprindo a lei de Levirato, para Ruth e Orfa. Insiste, então, que elas voltem para a casa de suas mães. Orfa volta. Não há nenhuma reprovação no comportamento de Orfa. Orfa queria continuar com Noemi, mas ela obedece o que Noemi diz e volta para a casa de sua mãe em Moabe. Já Ruth insiste em continuar com Noemi. E é importante observar essa questão da obra de Ruth, que o próprio nome de Ruth simboliza a amizade, e o próprio nome de Ruth destaca a lealdade que Ruth vai ter para com a sua sogra, Noemi. E assim Ruth diz, em Ruth capítulo 1, versículo 16, disse, porém, Ruth, não me instes para que te abandone, e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Essa fala de Ruth é tão importante para essa mulher moabita, não querendo abandonar a sua sogra Noemi e demonstrando lealdade à sua sogra Noemi e também querendo adorar, reconhecendo o Deus de Israel e buscando adorá-lo. Ruth se converte à fé do povo de Israel que tem em Yahvé, no Senhor, e passa a cultuar o Deus de Israel. É importante observar que essa atitude de lealdade de Ruth fez com que ela, futuramente, após se casar com Boaz, integrasse na genealogia de Jesus Cristo. Ruth faz parte da genealogia de Jesus Cristo. A sua atitude de lealdade para com a sua sogra trouxe a ela uma grande bênção. Ela integra a própria genealogia de Jesus Cristo. Podemos observar sobre isso em Mateus, capítulo 1. Vamos lá para Mateus, capítulo 1. Em que se destaca na genealogia de Jesus Cristo, a sua própria genealogia não faz acepção de pessoas. Na genealogia de Jesus Cristo, há hebreus, há etnia hebreia, há cananeus, há a etnia cananeia, por meio de Tamar, que, ao ter um relacionamento com Judá, gerou Pérez e Zerá, e Tamar, por meio de Pérez, também configura na genealogia de Jesus Cristo, e há também a etnia moabita na genealogia de Jesus Cristo. Então, a genealogia de Jesus Cristo já pontua que Deus não faz acepção de pessoas. Há pelo menos 3 etnias na genealogia de Jesus Cristo. A etnia hebreia, a etnia cananeia, Tamar é cananeia, Raabe é cananeia, e há a etnia moabita. Ruth é moabita e está na genealogia de Jesus Cristo. Observe Mateus capítulo 1, versículo 5. E Salmão gerou de Raabe a Boaz, e Boaz gerou de Ruth a Obed, e Obed gerou a Jessé. Versículo 6. E Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, que foi mulher de Urias. E assim se chega até Jesus Cristo. Versículo 16, Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Portanto,
Na genealogia de Jesus Cristo há cananeu, e há moabita, e há hebreu. Tamar é cananeia, Raabe é cananeia, Ruth é moabita. Jesus Cristo vem da tribo de Judá. Essa atitude de lealdade de Ruth para com a sua sogra gerará uma grande bênção para ela ao se converter ao Deus de Israel, conforme se destaca em Ruth capítulo 1, versículo 16. Ela receberá também essa bênção de futuramente integrar a genealogia de Jesus Cristo. É importante observar a questão de Moabe, os moabitas. Quem são os moabitas? Ruth é moabita. Quando nós observamos a questão dos moabitas, nós devemos lembrar de Ló, Ló, sobrinho de Abrão. Nesse contexto, ao analisar essa questão de Ló, vemos que ele é filho de Arã, ele é semita, e ele terá duas filhas, mas após a questão de Sodoma e Gomorra ter sido destruída, a tradição judaica defende que eles vão para uma caverna, Ló com as suas duas filhas, e lá as suas duas filhas pensavam que eles eram os únicos sobreviventes do mundo. Elas se preocuparam com a descendência de Ló, e por isso elas vão embebedar o seu próprio pai e vão ter relações incestuosas com o seu pai. Ló terá então com a filha mais velha o filho Moabe. E Ló terá então com a filha mais nova o filho Benjamim, conforme Gênesis 19, versículo 37 e 38. Assim, de Ló vem os moabitas, que é o primogênito de Ló com a sua filha primogênita, e de Ló vem os amonitas, que é descendentes de Benjamim, filho da filha mais nova de Ló. Se observa, então, que os moabitas e os amonitas são semitas, descendentes de Ló, Ló, filho de Arã, sobrinho de Abraão. Desse modo, vê-se que Ruth, como moabita, é descendente de Moabe, essa descendência longínqua, fruto, então, de uma relação incestuosa de Ló com a sua filha mais velha. É considerada aí um incesto heróico, porque as filhas de Ló pensavam que ali se acabaria a descendência de Ló. Para garantir a genealogia de Ló, as filhas de Ló embebedam o seu pai e assim dão origem aos moabitas e aos amonitas. É configurado então como um incesto heróico. Ruth é de Moabe, Ruth é descendente de Moabe, Ruth é uma moabita, vindo então desse incesto heróico. É claro que é uma descendência longínqua, mas é importante pontuar Moabe como filho de Ló, filho da sua filha mais velha, de um incesto heróico. Característica importante com relação aos livros históricos é que há no Antigo Testamento apenas dois livros com nomes de mulheres, Ruth e Esther. Ruth é uma gentia, uma moabita, que se casou com um rico fazendeiro ou agricultor, um rico judeu da tribo de Judá, que é Boaz, por meio do cumprimento do casamento de Levirato. Boaz se transforma no remidor de Ruth, cumprindo o casamento de Levirato. E Esther é a judia que se casou com o rei persa Assuero, tendo Mardoqueu
como seu tutor, seu primo e tutor naquele cenário histórico. Então, há somente dois livros com nomes de mulheres do Antigo Testamento, Ruth e Esther. Refletindo um pouco mais sobre a questão de Ruth, vemos que o próprio nome dela significa amizade, que ela se converteu ao Deus de Israel, ela é leal à sua sogra Noemi e segue ao Deus de Israel. Quando Noemi volta para Belém e as pessoas passam a observar, Noemi voltou para Belém, ela se autonomeia como Mara, ela se autonomeia como amargura, ou seja, o nome de Noemi significa agradável, mas no contexto de ter se tornado viúva, ter perdido o seu marido, Elimeleque, ter perdido os seus dois filhos, Malom e Quilion, sendo então viúva e voltando para Belém pobre, ela se autonomeia como Mara, como amargura, porque a sua situação mudou e ela estava num contexto de tragédia. Mesmo nessa situação de amargura, nessa situação desfavorável, Ruth permanece leal à sua sogra Noemi. Inclusive, procura, ali no contexto de Belém, ela procura trazer mantimentos para a sua sogra. Não somente se mantém leal à sua sogra, mas também procura cuidar da sua sogra. Como foi dito, Noemi apresenta o seu nome como Mara, Ruth, capítulo 1, versículo 20. E ela lhe dizia: Não me chameis Noemi, chamei-me Mara, porque muito me amargou o Todo-Poderoso. Mara tem o sentido de amargura. É nesse cenário de amargura que Noemi retorna para Belém. Diante da situação difícil de Noemi, Ruth toma mais uma atitude importante. Ela vai em busca de mantimentos. Assim, ela vai buscar mantimentos no campo de Boaz. Vamos observar o capítulo 2. Versículo 2. E Ruth, a Moabita, disse a Noemi: Deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E ela disse: Vai, minha filha. Observa-se que Ruth tinha amizade e lealdade para com a sua sogra Noemi e também seguia as instruções de sua sogra com obediência, com respeito e honra. Nesse sentido, Ruth não sabia inicialmente que aquele campo era o campo de Boaz. Segundo Pifaifa explica no comentário Moody, Ruth estava procurando colher espigas após os segadores, porque Levítico, capítulo 19, versículo 9, destaca que é um direito do pobre colher espigas para o seu mantimento. Os pobres poderiam colher espigas do que sobejava dos segadores. Isso era permitido para ter sustento ao pobre e se exercer justiça social ao povo. Assim, ela estava apenas realizando algo que era permitido, colher as espigas após os segadores. Dessa forma, ela vai apanhar espigas após os segadores, pedindo permissão para isso, mas acaba entrando no campo de Boaz, sem saber que este era o campo de Boaz. Boaz observa que há uma estranha no seu campo e diz, Ruth capítulo 2, versículo 5. Depois disse Boaz ao seu moço, que estava posto sobre os segadores, de quem é esta moça?
O moço vai responder, de certa forma, com desdém à questão de Ruth, por ela ser moabita, estrangeira, e ainda estar numa situação de pobreza, colhendo espigas que sobravam. Então ele responde: respondeu o moço que estava posto sobre os segadores e disse: Esta é a moça moabita que voltou com Noemi dos campos de Moabe. Destaca-se que ele estava tratando dessa forma com desdém, devido à condição desfavorável de Ruth, por ser estrangeira e por ser pobre, está colhendo espigas. O moço responde ainda: Disse-me ela, deixa-me colher espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio e desde pela manhã está aqui até agora, a não ser um pouco que esteve sentada em casa. Aqueles que colhiam espigas e as moças que trabalhavam no campo, ali colhendo espigas e organizando os mostos, elas poderiam descansar numa casa que era feita para isso. E dessa forma, Ruth estava colhendo espigas também com a autorização dos segadores. Boaz, ao tomar conhecimento que Ruth era da família de Noemi, disse Boaz a Ruth: Ouve, filha minha, não vás a colher em outro campo, nem tampouco passes daqui. Porém, aqui ficarás com as minhas moças. Observa-se que Boaz, ele é descendente da tribo de Judá, sendo ele filho de Raabe, a cananeia, e de Salmão. Boaz é um homem bondoso, é um fazendeiro rico, um agricultor rico, e mesmo assim ele é uma pessoa bondosa, que acolheu e procurou ajudar Ruth e Noemi. O nome de Boaz significa rapidez e força. Para a Mishneh Torá, pontua-se que Boaz tinha a idade de 80 anos. Quando ele se casa com Ruth, Ruth tinha 40 anos e Boaz tinha 80 anos. Então é interessante observar essa questão de Boaz ser uma pessoa que não faz acepção de pessoas e não teve ali nenhuma discriminação com Ruth e procurou ajudá-la. Não havia, segundo a narrativa do texto, nenhuma intenção de Boaz para com ela, apenas ele estava ajudando-a, por ser uma pessoa bondosa. Ele está exercendo justiça social, ao permitir que Ruth pudesse colher espigas e, inclusive, ficar ali na casa reservada para as moças e continuar colhendo espigas. Ele está exercendo justiça social, que é uma ordem da lei de Deus. Deus requer, de Gênesis a Apocalipse, que as pessoas que o sigam exerçam justiça social. Não somente a questão espiritual, mas também procurem ser pessoas que assistam o pobre, o necessitado, e sejam contra a opressão. Então, dessa forma, vemos Boaz como descendente da tribo de Judá, sendo obediente à palavra de Deus, ao agir com bondade com Ruth, moabita. Boaz também dá ordem para os seus segadores e todos os seus servos que não façam nenhum mal a Ruth, que tratem a Ruth bem e não façam nenhum mal a ela. Bom, vamos observar um pouco agora essa obra de arte. Essa obra de arte, Ruth no campo de Boaz, por Yuri Xenofon Karosfeld, de 1828, do século XIX, está presente na National Gallery de Londres. Pode lá ser contemplada. E demonstra aqui essa situação de Ruth colhendo espigas no campo de Boaz. De acordo com o comentário bíblico de Pifaifa, pontua-se que Ruth colhia as espigas e voltava à noite para a casa da sua sogra, Noemi.
Nesse sentido, conforme Ruth capítulo 2, versículo 21, e disse Ruth a Moabita, também ainda me disse, ela está narrando para sua sogra o que aconteceu no campo de Boaz. Com os moços que tenho te ajuntarás, até que acabe toda a cega que tenho. E disse Noemi a Ruth, sua nora, melhor é, filha minha, que saias com as suas moças, para que no outro campo não te encontrem. Assim, Noemi, após ter conhecimento de que Boaz foi bondoso com Ruth e que agiu benignamente com ela, que ela pudesse continuar colhendo espigas lá e que pudesse ficar na casa de descanso, Noemi aconselha Ruth a continuar colhendo espigas no campo de Boaz e se juntar com as moças que colhem espigas naquele campo. Depois, Noemi vai aconselhar Ruth a buscar se aproximar de Boaz com com a questão do casamento, procurar um remidor, procurar se casar novamente. Noemi, vendo que a situação de Ruth, enquanto viúva, requeriria um novo casamento, aconselha Ruth a procurar uma aproximação de Boaz nesse sentido. Noemi determinou tomar a iniciativa de lhe arranjar um casamento. E assim, a partir do capítulo 3, há essa busca de um remidor. Noemi sentia que Ruth não devia continuar sendo uma pobre rebuscadora dos campos, mas deveria buscar um casamento. Boaz era um rico fazendeiro e parente chegado de Noemi. Como tal, esperava-se dele que comprasse para a família as terras a que tinha direito, fosse o remidor e cuidasse dos membros desamparados da família, cumprisse a lei de levirato. Observa-se essa obra de Rembrandt, desse pintor francês, que é sobre Boaz. Assim, Noemi aconselha Ruth que procure ver Boaz para uma questão de casamento. Vamos ler aqui o capítulo 3, alguns versículos. Versículo 2. Ora, pois, não é Boaz, com cujas moças estiveste de nossa parentela, eis que esta noite padejará a cevada na eira. Versículo 3. Lava-te, pois, e unge-te, e veste os teus vestidos, e desce a eira. Porém, não te des a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. Versículo 4. E há de ser que quando ele se deitar, notarás o lugar em que se deitar. Então entrarás e descobrirás os pés, e te deitarás, e ele te fará saber o que deves fazer. Observe que Noemi aconselha Ruth a se aproximar de Boaz. Boaz teria ido para o campo e teria ficado ali naquele contexto à noite, porque possivelmente poderiam ter assaltos à sua colheita, e por isso ele entendia que era necessário ele ficar vigiando. O versículo 4 destaca que Ruth se deitou, iria se deitar aos pés de Boaz. Entende-se que literalmente ela se deita próximo aos pés de Boaz. Não há nenhum conhecer no sentido de um relacionamento entre eles, mas ela busca uma aproximação e ele respeitosamente tem um diálogo com ela e depois aconselha que ela saia antes do amanhecer para que não seja mal interpretada, pois não houve nenhum tipo de relacionamento entre eles. Então, observa-se o versículo 7.
Havendo, pois, Boaz comido e bebido, estando já o seu coração alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de grãos. Então veio ela de mansinho e lhe descobriu os pés e se deitou. E sucedeu que pela meia-noite o homem estremeceu e se voltou, e eis que uma mulher jazia a seus pés. E disse ele: Quem és tu? E ela disse: Sou Ruth, tua serva. Estende, pois, tua capa sobre a tua serva, porque tu és o remidor. Então, literalmente, entende-se que ela se deitou aos pés de Boaz e que pede para que ele seja o remidor, ou seja, esse estender a capa para ser um simbolismo de resgatador é um costume. O costume, se um homem colocar o canto de sua capa sobre uma jovem, destaca, então, o compromisso de casamento. Isso é um costume judaico e também um costume árabe. Boaz é tão zeloso com relação à reputação de Ruth que vai reconhecer esse pedido, vai aceitar esse pedido, vai chamar Ruth de mulher virtuosa. Mulher virtuosa é um grande elogio. Por que que ele chama Ruth de mulher virtuosa? Porque ela é uma moça amiga da sua sogra, uma moça obediente que serve ao Deus de Israel, e ele reconhece ela como mulher virtuosa. Isso é um grande elogio para uma pessoa. Nesse sentido, ele pontua, no versículo 10, se destaca a fala de Boaz. Bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste esta tua última benevolência do que a primeira, pois após nenhum dos jovens foste, quer pobre, quer rico. Boaz se admirou que Ruth poderia ter se casado com algum jovem, ir após jovens pobres ou ricos para se casar, mas não, ela se demonstrou buscando um resgatador da própria família de Noemi para o cumprimento da lei de Deus, que é o casamento de levirato, cumprindo a lei de Deus. E nesse caso, ela vai se aproximar de Boaz, que é uma pessoa na idade de 80 anos de idade. Isso chamou a atenção de Boaz pelo fato dela estar buscando cumprir a lei de Deus, um remidor da própria família de Elimeleque. Versículo 12, ele aceita o pedido de Ruth para que ele seja o remidor. Ele diz, porém agora é verdade que eu sou o remidor, mas ainda outro remidor é mais chegado do que eu. Boaz tem conhecimento que há um irmão de Elimeleque vivo, que pode ser o resgatador de Ruth e de Noemi. Por mais que Ruth tenha ido até Boaz, ele reconhece que haveria uma pessoa na ordem da lei do levirato antes dele, que é irmão de Elimeleque. Segundo a tradição, seria irmão de Elimeleque. Bom, no capítulo 3, vai se pontuar o respeito de Boaz para com Ruth, o cuidado para que ela saia antes do amanhecer para não ser mal interpretada. E também o compromisso de Boaz para com Ruth, de que ele possivelmente será o remidor. Versículo 13, fica-te aqui esta noite, será que pela manhã, se ele te redimir, bem está que te redima. Porém, se não quiser te redimir, vive o Senhor, que eu te redimirei. Deita-te aqui até amanhã. Versículo 15, disse mais, dai-me a capa que tens sobre ti e segura. E ela segurou, e ele mediu 6 medidas de cevada, e as pôs em cima, então foi para a cidade. Antes do amanhecer, ele ainda dá para ela 6 medidas de cevada, que seria correspondente a alimentos para 5 dias, para ela levar, para ela e para sua sogra Noemi. E nesse sentido, o costume era que levasse na cabeça aqueles mantimentos, aquelas espigas cevada, e ele dá para ela muito, muito mais do que ela poderia pegar no dia que ela vem colher. Ele dá 6 medidas correspondentes a 5 dias de alimento. Ao chegar na casa de sua sogra, ela conta o que aconteceu.
Versículo 17, disse mais, estas 6 medidas de cevada me deu, porque me disse, não vás vazia à tua sogra. Também se entende que ele dá essas 6 medidas de cevada para que a sogra de Ruth, Noemi, veja o compromisso dele com relação à possibilidade dele ser o remidor. Versículo 18, então disse ela, espera, minha filha, até que saibas como irá o caso, porque aquele homem não descansará até que conclua hoje este negócio. Noemi aconselha Ruth para esperar com relação ao remidor, se será Boaz o remidor ou se será o primeiro na ordem, que haveria um outro além de Boaz, que poderia remir Ruth e Noemi. Observe que o termo em hebraico para remidor é goel. Assim, conforme se pontua em Ruth, capítulo 4, versículo 1, havia um outro remidor. Não aparece o nome desse remidor, aparece ó fulano, ele é chamado de fulano. O nome em hebraico é Pelone, Alomone, não aparece o nome dele. Entende-se que seria o irmão de Elimeleque. Menciona-se somente o nome do remidor Boaz. Boaz seria sobrinho de Elimeleque. Assim, Boaz vai reunir um quórum de 10 anciãos para decidir sobre essa questão do cumprimento do casamento de Levirato. Quem vai ser o resgatador ou remidor de Noemi e Ruth? Futuramente, o quórum de 10 anciãos será o quórum para se instituir uma sinagoga. É importante observar que essa questão da lei do levirato precisava da presença de anciãos. Ruth, capítulo 4, versículo 2. Então tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse, assentai-vos aqui, e assentaram-se. Então disse ao remidor, Boaz vai e fala ao remidor primeiro, chamado de fulano. Aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos Moabitas, está vendendo. Observe que, enquanto não tivesse um remidor, esses direitos à terra estavam suspensos. Era preciso um remidor para que os direitos à terra fossem ali estabelecidos. Então, ele vai procurar exercer essa justiça social com relação à lei do levirato. E eu resolvi informar-te disso e dizer-te, compra diante dos habitantes e diante dos anciãos do meu povo. Se hás de redimir, redime-a. E se não houveres de redimir, declara-mo, para que o saiba, pois outro não há senão tu que a redima, e eu depois de ti. Então disse ele, eu a redimirei. Com relação ao casamento de Levirato, a primeira vez que vai aparecer a questão do casamento de Levirato é em Gênesis, capítulo 38, versículo 8. Por que aparece naquele cenário? Vamos relembrar um pouco essa questão. Bom, em Gênesis 38, versículo 8, vai se observar os filhos de Judá. Os filhos de Judá são Ea, Onã e Selá. Nesse contexto, Ea vai se casar com Tamar, uma cananeia. Mas Ea foi um homem perverso e Deus o exterminou da terra. Para cumprir a lei de Levirato, Onã, seu irmão, deve desposar Tamar, esta cananeia, porque Onã deve se casar com Tamar por ser o parente mais próximo. A lei do Levirato defende que o irmão do falecido deve casar com a esposa do falecido, a fim de garantir os direitos de propriedade e também a descendência do irmão falecido. O primeiro filho que
a viúva tiver com o irmão do falecido, será considerado filho do homem falecido, para garantir a genealogia e descendência do irmão falecido. Assim, a lei do levirato garante os direitos de propriedade do falecido e também a questão da sua descendência. Por isso, o irmão do falecido deve cumprir a lei do levirato, se ele tiver idade para isso. Ou o parente mais próximo deve cumprir. Dessa forma, em Gênesis 38, ao morrer Ea, Onã, irmão de Ea, deve desposar Tamar, a mulher cananeia, viúva de Ea. E assim, Onã desposou Tamar, buscando cumprir a lei do levirato por determinação do costume judaico, mas ele acaba não cumprindo a lei do levirato, porque ele se casa com Tamar, mas não gera nenhum filho em Tamar, e procura ali na relação não gerar nenhum filho em Tamar. Deus viu isso, não se agradou, porque Onã não está cumprindo a lei de levirato. Deus não se agradou disso, e também Onã, por ser perverso e desobediente a Deus, é exterminado da terra pelo próprio Deus. Ea e Onã são exterminados da terra pelo próprio Deus. Depois disso, Selá, o terceiro filho de Judá, deveria cumprir a lei de levirato com Tamar, mas Selá ainda era muito jovem. Assim, Judá determina que Tamar deve retornar para a casa de seu pai. Tamar toma conhecimento que Selá já estava na idade de se casar, mas Judá não estava dando a ordem de cumprir a lei do levirato, de dar o seu terceiro filho para Tamar. Entende-se que Judá entendia que Tamar era uma mulher azarada, porque o seu filho já tinha morrido, o primeiro filho. Onã também. Ele temia dar o seu terceiro filho e ele morrer também nesse relacionamento com Tamar. Por isso, ele estava prolongando o tempo e não dava, de forma alguma, selar para cumprir a lei de levirato com Tamar. Assim, vai se desenrolar em Gênesis 38, que a esposa de Judá, Batsua, vai morrer. Vamos lá para Gênesis 38. E vai se desenrolar na história que Tamar vai procurar cumprir a lei de levirato, exercendo a justiça, mas enganando Judá. Vamos analisar aqui Gênesis 38. Gênesis 38 é a primeira vez que aparece a questão da lei de levirato. A esposa de Judá morre. Observe o versículo 12 de Gênesis 38. Passando-se, pois, muitos dias, morreu a filha de Suá, mulher de Judá, que é Batsua. E depois de consolado, Judá subiu aos tosqueadores das suas ovelhas em Tímina. Judá vai para a cidade de Tímina, que é a região onde está Tamar. Ele e Ira, seu amigo, o Adulamita, vão para Tímina. Então, a comunidade de Tímina dá aviso a Tamar, e deram aviso a Tamar, dizendo: eis que teu sogro sobe a Tímina, a tosquear as suas ovelhas. O que Tamar vai fazer? Tamar vai tirar as suas vestes de luto e vai usar vestes de prostituta para enganar Judá. E assim ela vai se colocar à beira do caminho, vestida com vestes de prostituta. Defende-se que ela se veste com vestes de prostitutas que adoram templos, estão em templos,
prostitutas religiosas, que vão para templos e exercem atividades religiosas. Assim, ela fica no meio do caminho, ali à beira do caminho, em Tímina, para enganar Judá. Versículo 15. E vendo-a Judá, teve-a por uma prostituta, porque ela tinha coberto o seu rosto. E dirigiu-se a ela no caminho e disse: Vem, peço-te, deixa-me possuir-te, porquanto não sabia que era sua nora. E ela disse: Que darás para que possuas a mim? Judá acaba cometendo um grave erro, um outro grave erro, porque ele dá como penhor para Tamar, que estava enganando ele, se fazendo de prostituta, ele dá como penhor para ela três questões muito importantes, três objetos muito importantes: o selo, o cordão e o cajado. O selo usado para negociações, para contratos. O cordão também tem esse viés de contrato. E o cajado, ele dá esses três objetos importantes como penhor para Tamar, não sabendo ele que era Tamar a sua nora. E assim, ele diz, após ter possuído ela, ele diz então que Ira, um servo dele, irá trazer um cabrito para pegar o penhor e exercer o pagamento. Versículo 20. E Judá enviou o cabrito por mão do seu amigo, Ira, o adulamita, para tomar o penhor da mão da mulher, que eram esses três objetos importantes, o selo, o cordão e o cajado. Porém, não acharam, o Ira não achou Tamar, não achou aquela mulher. Inclusive, ele vai perguntar para as pessoas em Tímina onde ficariam as prostitutas e eles vão responder que naquele lugar não ficaria nenhuma prostituta. Ou seja, Tamar fez aquilo justamente para enganar Judá. Dessa forma, Ira vai retornar para Judá e dizer que não encontrou essa mulher. E assim isso ficaria em segredo, o fato de que Judá teria perdido os seus três objetos importantes, o selo, o cordão e o cajado. Versículo 24. E aconteceu que quase 3 meses depois deram aviso a Judá, dizendo: Tamar, tua nora, adulterou, e eis que está grávida do adultério. Então disse Judá: Tirai-a fora para que seja queimada. Observe que Tamar enganou Judá, se fazendo de prostituta, teve um relacionamento com ele e engravidou de Judá, o seu sogro. Por que ela fez isso? Porque Judá estava demorando para selar o seu terceiro filho para cumprir a lei de Levirato, deixando Tamar desamparada. Então ela foi procurar cumprir a lei de Levirato, enganando Judá. E se deita com o seu próprio sogro. Mas ele não sabia que era ela. Depois ele sabe que ela está grávida, de aproximadamente aí, segundo o texto, narra, ela estaria grávida de quase 3 meses. Qual era a punição para o adultério? Ser queimada. Judá, como chefe de clã, ele poderia ordenar que ela fosse queimada, que ela fosse morta, sem nenhum motivo plausível. Um chefe de um clã, segundo teóricos do Antigo Testamento, pode ordenar a morte de outra pessoa sem nenhum motivo plausível. Mas nesse momento, ao descobrir que ela estava grávida de 3 meses, num contexto de adultério, ele aproveita essa situação para mandar queimá-la, porque ele não queria que ela se casasse com o seu terceiro filho, Selá, haja vista que ele entendia que ela era uma mulher azarada e ele não queria perder o seu terceiro filho. Ele aproveita essa situação para ordenar a morte dela. Mas ela manda em segredo para ele os três objetos que ela tinha guardado: o selo, o cordão e o cajado.
ela mandou dizer a seu sogro: do homem de quem são essas coisas eu concebi. E manda em segredo, segundo a tradição judaica, ela foi uma pessoa justa nesse momento, ela foi uma pessoa com compaixão nesse momento, porque ela poderia ter exposto para todo mundo que o seu sogro havia se deitado com ela e ainda dado objetos tão importantes que são o selo, o cordão e o cajado. Se ela tivesse exposto isso do seu sogro, isso seria uma vergonha para ele como chefe do clã. Como é que um chefe de clã, um homem tão importante, vai dar para uma prostituta o seu selo, o seu cordão e o seu cajado? Seria uma grande vergonha para ele. A tradição judaica defende que ela exerceu justiça e compaixão ao enviar esses 3 objetos, de certo modo, em segredo. Versículo 26. E conheceu Judá e disse: aí Judá reconhece que Tamar é mais justa do que ele. Mais justa é ela do que eu, porquanto não a tenho dado a Selá, meu filho, e nunca mais a conheceu. Assim Judá se arrepende e reconhece que Tamar, apesar de ter enganado ele, ela foi mais justa do que ele, porque era ele que não estava cumprindo a lei de Deus no casamento de levirato, não estava ali cumprindo essa lei, demorando a dar o seu terceiro filho, Selá, para ela. Ele reconhece então a justiça de Tamar. Dessa relação de Tamar com Judá, vai então nascer gêmeos. Os gêmeos, filho de Tamar com Judá, são Pérez e Zerá. Zerá teria sido o primeiro filho a nascer. No entanto, Pérez, numa disputa entre esses gêmeos, Pérez acaba fazendo ali uma rotura e sai primeiro. O filho que deveria sair primeiro seria Zerá, mas Pérez disputa com Zerá e faz uma rotura e sai primeiro. Observa-se, então, que faz parte da genealogia de Jesus Cristo, Tamar, cananeia, e Pérez, e assim vai se desaguar ali Salmão, Raabe, filho de Salmão e Raabe é Boaz, e então Boaz se casa com Ruth, cumprindo a lei do levirato, e nasce Obede, fazendo parte da genealogia de Jesus Cristo. A primeira vez que aparece essa questão da lei do levirato é em Gênesis 38, versículo 8. Foi necessário contextualizar um pouco sobre a história de Judá e Tamar para se observar a questão da lei do levirato. Voltando então para Ruth, capítulo 4, vemos que o fulano que é irmão de Elimeleque deveria resgatar Noemi e Ruth. No entanto, quando Boaz explica para fulano que, ao redimir Noemi, ele também deveria redimir Ruth e ter filhos com ela, para cumprir a lei do levirado, o direito de propriedade, e também a descendência com relação a Malom, que é o falecido esposo de Ruth, o fulano, o primeiro remidor, considera isso um prejuízo às suas finanças. E ele diz que não quer resgatar. Ele diz isso na presença dos 10 anciãos e na presença de Boaz, que não quer resgatar Noemi e Ruth, porque ele imaginava que era somente Noemi que precisava resgatar, comprar as propriedades e ali trazer esse auxílio para Noemi. Mas quando ele descobre que também tem que resgatar Ruth e cumprir a descendência de Malom, ele decide não resgatar. Observa-se, então, que, diante das testemunhas, diante dos anciãos, Boaz será o resgatador, o próximo nessa sucessão.
Versículo 6. Então disse o remidor: Para mim, não a poderei redimir, para que não prejudique a minha herança. Toma para ti o meu direito de remissão, porque eu não a poderei redimir. Havia, pois, já de muito este costume em Israel, quanto à remissão e permuta. Para confirmar todo o negócio, o homem descalçava o sapato e dava a seu próximo. Isto era por testemunha em Israel. Nesse sentido, o fulano, o primeiro remidor, não quis resgatar Noemi e Ruth e disse para Boaz: Você pode resgatar. Como costume judaico, ele tirou o seu sapato e deu para Boaz, como símbolo de que ele estava transferindo o direito de resgate para Boaz. Ele faz isso diante dos 10 anciãos. Disse, pois, o remidor a Boaz: Toma para ti, e descalçou o sapato. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: Sois hoje testemunhas de que tomei tudo quanto foi de Elimeleque, e de Quilion e de Malom, da mão de Noemi, e de que também tomou por mulher a Ruth, a Moabita, que foi mulher de Malom, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herança, para que o nome do falecido não seja desarraigado dentre seus irmãos e da porta do seu lugar. Disto sois hoje testemunhas. É importante observar que Boaz, ele exerce justiça social, porque ele não desampara Noemi, não desampara Ruth e não desampara a descendência de Malom. Isso é de interesse de toda a comunidade ali presente. O que será agora de Noemi? O que será de Ruth? Quem vai resgatar a questão dos direitos de propriedade da família de Noemi? Quem vai resgatar Ruth? Era o interesse de toda a comunidade saber sobre o desfecho dessa situação. Então, Boaz, ele está ali exercendo justiça social e cumprindo o dever do casamento de levirato, que é do interesse de toda a comunidade. Observe que Boaz, ele precisará não somente comprar os direitos de propriedade, mas também precisará se casar com Ruth, e o primeiro filho que eles tiverem não será de Boaz, será de Malom. No casamento de levirato, defende-se que o primeiro filho, que aquele que faz parte da família do falecido, resgatar a viúva do falecido, o primeiro filho que eles tiverem pertence ao falecido para cumprir a sua descendência. Pontua-se, então, o cumprimento da lei do levirato. Assim, versículo 13, tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher, e ele a possuiu, e o Senhor lhe fez conceber e deu à luz a um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: Bendito seja o Senhor que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ele te será por restaurador da alma e nutrirá a tua velhice, pois tua nora que te ama o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Ruth recebeu tantas bênçãos. Ela foi chamada de mulher virtuosa por Boaz. Ruth se casou com Boaz, um homem bom, que a tratou bem, que a ajudou e ajudou a sua sogra. Ruth também recebeu um grande elogio das mulheres daquela comunidade de Belém. Essas mulheres disseram para sua sogra Noemi o seguinte: Ruth é melhor do que 7 filhos. O que que isso significa? Ter 7 filhos, no costume judaico, na tradição judaica, ter 7 filhos significa ser muito abençoado. Então, quando as mulheres dizem para Noemi que Ruth é melhor do que 7 filhos, estão exaltando Ruth e dizendo o quanto Noemi é abençoada por ter Ruth. Apesar de que Noemi perdeu os seus filhos, Malom e Quilion, Deus a recompensou, a abençoou com Ruth, e ela é melhor do que 7 filhos. Portanto, é uma grande bênção ter Ruth na vida de Noemi.
Noemi tomou o filho de Ruth e Boaz e o pôs no seu colo e foi sua ama. É como se Noemi tivesse adotado o filho de Ruth e de Boaz. E as vizinhas lhe deram um nome, dizendo, versículo 17: A Noemi nasceu um filho, e deram-lhe o nome de Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi, colocando-se aí como o avô de Davi. Obed. Observe que o significado de Obed é o que adora, fazendo parte também da genealogia de Jesus Cristo. Assim, Obed é filho de Ruth com Boaz, mas é o filho de Malom, no contexto do cumprimento da lei de Levirato. Observemos ainda o capítulo 4 de Ruth, versículo 18 ao 22. Estas são, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom, e Esrom gerou a Arão, e Arão gerou a Aminadab, e a Aminadab gerou a Naasson, e Naasson gerou a Salmão, e Salmão gerou a Boaz, e Boaz gerou a Obed, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Menciona-se aqui o nome de Davi em Ruth, capítulo 4, versículo 22, observando-se que esse escrito de Ruth não poderia ter sido escrito antes do século X, porque há o conhecimento de Davi. Defende-se então que a autoria do livro de Ruth é de Samuel. É importante observar esse contexto do período dos juízes, que há um contraste. O período de juízes é um período de apostasia, de idolatria, é um período em que o povo de Israel se distanciou do caminho do Senhor e foram após outros deuses, realizaram a assimilação da religião cananeia, da religião filisteia, profanaram os altares do Senhor, adoraram a Moloque, adoraram a Astarote. É um contexto de grande apostasia. Mas há um contraste. Nesse contexto do período dos juízes, tem ali a família de Elimeleque, que adora a Deus, tem ali Noemi, que é temente a Deus, e tem Ruth, moabita, que se converte à fé em Deus, passa a adorar o Deus de Israel, casa-se com Boaz, descendente da tribo de Judá, e tem Obed, cumprindo-se a lei do levirato, e Obed figurando ali como o avô de Davi. Vê-se então um contraste, mesmo num cenário de apostasia, tem-se essas pessoas, o exemplo dessas pessoas adorando a Deus, cumprindo a lei de Deus e cumprindo justiça social. Bom, muito obrigada, queridos alunos. Destacamos aqui alguns comentários importantes com base no comentário Moody, de Charles P. Pfeiffer. Também pontuamos à luz da obra de Asher, Merece Confiança, o Antigo Testamento. Ressaltou-se também a obra de História da Religião de Israel, de Georg Fora. Muito obrigado, Deus vos abençoe.